que tem uma questão que eu acho que a gente precisaria debater com maior profundidade, né? Que é o seguinte: aparece em determinados setores da esquerda uma discussão que é a seguinte, que se o Lula seria ou não seria um governo pró-imperialista. Eu vi esse debate, tem algumas pessoas, uma parte do pessoal que fala isso daí, que o Lula é um governo pró-imperialista, eles falam isso daí porque eles são profissionais de se alinhar com a direita contra o PT, que é uma política errada. Errada e muito perigosa. Só não é mais perigosa porque eles não são muito perigosos eles mesmos. Mas eles acabam dando cobertura para as coisas que a direita faz, né, e o imperialismo faz. Em nome da luta contra o imperialismo do PT, eles se alinham com o imperialismo. Mas tem um outro setor que eu tenho a impressão que fala isso daí numa tentativa de atacar nossa política. Porque a nossa política não é uma política de apoio ao PT em geral. Nós também não temos uma política de oposição ao governo do PT, nenhuma das duas coisas. Nós não estamos no governo, né? Nós nunca nos propusemos a participar da frente que elegeu o Lula, simplesmente nós apoiamos o governo do PT porque nós achávamos que naquele momento, naquela situação, era o correto a se fazer. E aí a gente analisa o que o governo do PT faz do ponto de vista dos interesses da classe operária, não do ponto de vista de uma oposição ou aceitação ou apoio abstrato ao governo do PT. E aí aparece esse debate. É meio que uma tentativa de falar, não, você vê, o PCO está apoiando um governo que é pró-imperialista, que nós não estamos, de fato, apoiando, né? Então, eu acho que essa questão, a gente precisaria tirar ela limpo de um ponto de vista mais profundo. E não simplesmente através de declarações. Porque na era das redes sociais, né, tem muita gente que acha que você escrever uma frase, você já argumentou tudo o que você precisaria argumentar, o que é um sinal de inferioridade intelectual pensar uma coisa dessa, né? Bom, nesse sentido, a questão é a questão da caracterização do governo Lula. O que é efetivamente o governo Lula, de um ponto de vista mais geral? Primeiramente, né, nós sempre falamos isso, que o governo Lula ele não é um governo da classe operária, o governo Lula não é um governo operário em nenhum sentido, né? A gente poderia ter aqui um governo, não seria uma coisa estranha, um governo operário, né, que tivesse uma posição dentro da sociedade burguesa. Seria uma situação bastante provisória, mas para isso você precisaria efetivamente ter no governo os representantes da classe operária, que não acontece com o governo Lula. O governo Lula é composto de burocratas estatais, pequenos burgueses intelectuais, do pior tipo, inclusive, em muitos casos, e elementos políticos burgueses e políticos pequeno-burgueses. Não tem a classe operária em nenhum sentido. O Lula é oriundo da classe operária. Por isso a classe operária tem uma confiança nele, mas o governo dele não é um governo operário. Nós falamos isso aí inúmeras vezes. Se não é um governo operário, que tipo de governo que nós estamos tratando? Existem dois tipos de governo, basicamente. O governo operário e o governo da burguesia. E o governo Lula é um governo burguês, né? Nós podemos dizer que é um governo que tem características esquerdistas, porque ele é um governo que é, em grande medida, um governo pequeno-burguês. Quer dizer, ele não é um governo diretamente dos empresários. Quem está no governo, nos ministérios, não são capitalistas, em grande medida, são políticos pequeno-burgueses, né? Alguns que têm uma proximidade muito grande com a burguesia, né?
Rui Costa, Wellington Dias, esses que foram governadores, têm uma proximidade muito grande com a burguesia. Já governaram nos seus respectivos estados com a burguesia. E outros que são políticos pequeno-burgueses, né? Por exemplo, Fernando Haddad, né, ministro da Economia, e outros ministérios onde tem pessoas aí que são do PT, né? São intelectuais pequeno-burgueses. O PT é um partido que se apoia eleitoralmente sobre a classe operária, né? Daí o fato do governo ser composto principalmente de pequeno-burgueses. Porque para você ter um governo composto de burgueses que se apoia sobre a classe operária é muito complicado. Bom, que tipo de governo burguês que é o governo do PT? É um governo burguês de tipo nacionalista. É um governo do nacionalismo burguês. Como a burguesia propriamente dita não está presente no governo, a gente poderia até dizer que é um governo nacionalista pequeno-burguês. Se a gente comparar o governo Lula com o governo Vargas ou com o governo Juscelino Kubitschek, nós vamos ver que esses governos tinham muito mais a presença, né, da burguesia do que o governo do PT. Nesse sentido, embora o governo Vargas, em 1950, fosse um governo mais, do ponto de vista dos seus planos econômicos, mais arrojado no nacionalismo do que o governo Lula, né, nós podemos dizer que, no conjunto, o governo Lula estaria à esquerda desse governo do Vargas. Porque já é uma, como é que se diz? É uma evolução, né, do nacionalismo brasileiro, que surgiu no interior da burguesia e passou para a pequena burguesia, porque a burguesia de conjunto, os empresários, eles têm uma posição muito abertamente pró-imperialista. Então, o governo Lula se coloca como um governo que está, né, em confronto, numa determinada medida, com a classe capitalista propriamente dita, os empresários, né? Todo governo nacionalista burguês, ele a gente pode dizer, né, analisando assim de uma maneira muito criteriosa, muito rigorosa, nós podemos dizer que ele também, ao mesmo tempo, ele é, numa certa medida, um governo pró-imperialista. Por quê? Porque ele atua no interior do regime político burguês. E, atuando no interior do regime político burguês, você não consegue escapar, né, totalmente ou numa medida muito expressiva do controle do imperialismo. Você, por exemplo, vai participar aí das organizações internacionais, né? A política nacionalista vai levar esse governo a estabelecer uma relação com organismos econômicos imperialistas, né? O governo Lula recentemente está organizando aí o ingresso do Brasil na OCDE, que é uma reivindicação da burguesia brasileira. O governo vai ser levado, né, na medida em que ele não é um governo socialista, ele vai ser levado a financiar setores do capital brasileiro que, em última instância, estão também aliados ao capital internacional. Ele vai privilegiar, logicamente, o mercado interno brasileiro, a criação de emprego, toda essa política nacionalista. Vai privilegiar o desenvolvimento nacional, mas não vai poder escapar, né, de fazer acertos com os setores do capital que são ligados ao imperialismo. Agora, quando a caracterização do caráter do governo, do caráter da política do governo, tem que ser concreta. De um ponto de vista imediato, de um ponto de vista político mais concreto, o governo Lula não pode ser caracterizado como um governo imperialista, né?
ele é imperialista pela situação que ele está colocado, mas a orientação política dele é uma orientação nacionalista. Qual é quais são as questões fundamentais? As questões fundamentais são a economia e o alinhamento político internacional. Né? Por exemplo, muita gente confunde. Vem aqui o chanceler da Alemanha discutir com o Lula e faz um acordo comercial. Esse acordo comercial pode ter características de concessão do governo brasileiro ao governo alemão. Não estou falando que tenha, eu nem analisei os acordos nem nada. Mas isso daí é uma coisa, digamos assim, que faz parte da estrutura da política em geral. Não faz parte da orientação do governo. Na questão econômica, para que nós pudéssemos falar que o governo Lula é um governo pró-imperialista, ele deveria ter uma política neoliberal. Se ele não tem uma política neoliberal, não pode ser caracterizado como governo pró-imperialista. Né? Isso por um motivo muito simples, porque a política atual ela não dá muita margem para você... como é que se diz? Ela não dá amplitude para esse tipo de análise. Ou você se alinha com uma política rígida do imperialismo ou não. O fato, por exemplo, de que o governo Lula não tomou nenhuma iniciativa até agora, a gente teria que esperar para ver, para quebrar a política neoliberal anterior, não quer dizer que ele esteja alinhado com essa política. É uma questão também de relação de forças. Então a gente tem que ver isso daí. Mas do ponto de vista da orientação econômica do governo, ela é uma orientação nacionalista, limitada, sem dúvida. Né? Mas as limitações não são ideológicas. As limitações, elas têm um caráter factual. Por exemplo, se o Lula amanhã ele falar que ele vai reestatizar a Petrobras, como ele é um governo institucional, isso aí vai abrir uma crise enorme. Precisaria haver todo um processo político para ele poder tomar uma decisão como essa. Fora desse processo político não é possível. E isso também é uma característica de todos os governos nacionalistas. Uma coisa que muita gente não entendeu, né, no período anterior, no período do governo Evo Morales, do Chaves, etc. e tal, quando eles falavam, por exemplo, não, mas o Chaves é muito mais radical do que o Lula. De fato. Mas a gente tem que levar em consideração o seguinte, que é uma coisa fundamental ao analisar esses governos. A radicalização do governo nacionalista burguês é tanto maior quanto mais forte for a radicalização das massas. Né? Um governo nacionalista burguês, por definição, é um governo fraco. Porque a burguesia não apoia esse governo. A classe operária apoia o governo, em condições normais, de uma maneira relativamente passiva, não de uma maneira ativa. Então, o governo não tem, né, como levar a extremos essa radicalização. Ele precisa ter poder para fazer isso daí. No caso da Venezuela, o governo chavista foi muito mais longe do que outros governos da América do Sul, porque houve uma espécie de uma revolução em virtude do golpe de Estado contra o Chávez. Não fosse essa revolução, e ele não conseguiria fazer muita coisa também. Né? Como a burguesia, o setor da burguesia pró-imperialista se confrontou com as massas e foi derrotado pelas massas, não pelo chavismo, pelas massas, abriu-se a possibilidade de uma inflexão do governo à esquerda, do governo Chávez. Não tivesse acontecido isso, e ele faria menos do que o governo Lula, na realidade. Não é um problema ideológico. Né? A Bolívia é um caso muito parecido com esse, porque na Bolívia também houve uma insurreição popular. Então o governo foi mais longe do que ele, né, nacionalizou o gás, mas ele tinha
né, o apoio popular para fazer isso daí, um apoio popular ativo, né? O governo Lula nunca teve isso daí. Daí que, logicamente, né, na prática ele tenha que ser um governo bem mais moderado, mais limitado do ponto de vista geral do que outros. Mas, né, não há nada que indique que a orientação do governo Lula seja favorecer, né, o capital imperialista, os banqueiros e tudo mais. Todos os focos de crise são focos de crise com a dominação do imperialismo sobre a economia nacional. A questão do Banco Central, a questão do teto de gastos, né? A questão da privatização e tudo mais. Do ponto de vista da política internacional, né, o governo Lula mostrou, é incrível que o pessoal não tenha valorizado isso daí, que ele é um governo que não está alinhado com a política do imperialismo de um ponto de vista geral. Né? Eu noto que há uma confusão em determinadas análises que o pessoal fala o seguinte, colocou a Marina Silva e tal, a Marina Silva é do Soros. Tudo bem. Nós não sabemos qual vai ser o tamanho da corda que o Lula vai dar para a Marina Silva fazer bandalheira na questão ecológica. Né? Agora, seja lá o que for, essa é uma questão secundária. A questão fundamental, onde o Lula se posicionou de maneira muito marcante, é a questão da Ucrânia. A questão da Ucrânia, ele simplesmente bateu de frente com o imperialismo mundial. Eu vi essa semana uma matéria da Bloomberg, que destilava assim, um ódio total ao Lula pelas declarações em relação à Ucrânia. Né? Então ele fala que o Lula tomou essa posição, né? Não vai apoiar a Ucrânia, porque é disso que se trata. Né? Uma coisa que também muita gente não entende. O problema aqui não é apoiar a Rússia, até porque a Rússia não está pedindo o apoio de ninguém. A Rússia está pedindo que o pessoal não venha encher o saco lá na Ucrânia. Então o governo Lula falou, não vamos participar dessa operação ucraniana de forma nenhuma. Aí essa revista, esse site, né, Bloomberg, que é um site dos especuladores do mercado financeiro internacional, fala o seguinte, mas não é simplesmente que ele fala assim, um governo poderia tomar a decisão de não querer se meter numa briga de outros governos por interesses próprios. Mas eles falam, mas não é isso que o governo Lula está fazendo. Né? Aí eles descrevem as colocações do Lula sobre a Ucrânia, criticando o Zelensky. Então eles falam, você esperaria que a pessoa achasse o Zelensky, resumidamente, né, um herói. Segundo o Lula, ele é um vilão. Quer dizer, é um tapa na cara em toda a propaganda que está sendo feita internacionalmente pelo imperialismo. Alguém pode achar que isso daí não é grande coisa, mas veja só. O que os europeus procuram apresentar é o seguinte: a luta na Ucrânia é uma luta de todos os democratas, todas as pessoas humanitárias, todas as pessoas boas do mundo contra essa ditadura terrível dos russos, etc. e tal. Aí vem um governo que foi eleito com enorme apoio popular, deu a volta por cima no golpe de Estado e tudo mais, e fala que o Zelensky é tão culpado da guerra quanto o Putin. Quer dizer, na verdade, né, a culpa da guerra seria, na verdade, do Zelensky, que é isso que o Lula está falando. É um soco no estômago de toda a propaganda imperialista. Né? É uma demonstração concreta do não alinhamento do governo petista com a política imperialista internacional. Bom, aí sei lá, no caso
de uma ilha lá no Mediterrâneo que tem uma briga e tal, a posição do Lula é errada. Tudo bem, pode ser, sei lá. Mas nós temos que saber estabelecer o que é fundamental e o que é secundário. Né? O negócio dos zonguistas no governo do PT, a princípio, isso daí também não quer dizer nada. Precisa ver o que esses zonguistas vão fazer e o que é que o governo Lula vai tolerar que eles façam. É a mesma coisa da Simone Tebet. O Lula fala que a responsabilidade fiscal é um negócio sem sentido, ela fala que não, mas quem manda é o Lula. Ele está tolerando essa lambança, essa bagunça dentro do governo, apenas isso. Não é ela que está dando as cartas. O Lula ataca o Banco Central, ela fala que não, que o Banco Central é uma maravilha. Mas não é ela que manda no governo. Essa é a imprensa, né, dá voz aos elementos direitistas e pró-imperialistas dentro do governo, logicamente, porque é da conveniência deles. Para criticar, né, que o Lula está se adaptando a esses setores, ele precisa fazer coisas que tenham um caráter, né, direitista. Então, por exemplo, tem a Marina Silva, tem a Sônia Guajajara, tem o Silvio Almeida, todo esse pessoal de ONG. Até agora, não aconteceu nada, não fizeram nada. Vamos ver o que eles vão fazer e o que o Lula vai acompanhar. Eu, inclusive, acho que o Lula vai fazer muita coisa errada. Né? Algumas ele já andou fazendo. Né? Por exemplo, a cruzada dele contra as fake news é uma coisa reacionária. O que a gente vai dizer? Só que o governo não é só isso. Isso não é a essência do governo. Isso é um aspecto reacionário no quadro de uma política geral. Então, não é possível caracterizar o governo Lula como pró-imperialista, preciso caracterizar o governo como nacionalista. Né? No passado, muita gente falava assim, não, o nacionalismo atual ele não é tão radical quanto o nacionalismo anterior e tal, isso é tudo bobagem. Né? Porque não é um problema de orientação ideológica. Se você deixar o Lula solto no galinheiro, ele faz a festa. O problema é que ele não está solto. Então você tem que ver, né, a situação em que o cidadão está governando. Caso contrário, né, não é possível. Bom, sendo o governo Lula, aí o problema central